Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pela cidade para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. Natal é mesmo uma máquina de fazer poetas e esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. E eu, Gonzaga Neto. E este é o Um Poeta em Cada Esquina. Conhecida por Assum Preto ou Passarinha, essa poeta escreve como forma de amenizar o fardo dos dias. Mulher que sente a angústia e os privilégios de ser preta de pele clara e vê na escrita a possibilidade de observar os dias com maior esperança. É professora, estagiária, aluna, filha, irmã e abriga no coração de uma filha de Júpiter tantas gentes e sonhos quanto pode. Formada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e agora estudante de Serviço Social da UFRN, de conduta seminômade urbana, traz experiências que os contatos pelo Brasil afora lhe trouxe. Tem uma voz ativa pela liberdade e respeito à vida da juventude negra e imperativamente abolicionista penal. Enquanto curiosa das questões de gênero, reconhece seu corpo atravessado por violências e experimentações como mulher gorda e fora do padrão. Isso não foge de suas palavras, pois escrever é criar mecanismos de se perceber, é parir força, sorrir com as rimas. E é com essa abertura que trouxemos aqui Thelma, Assum, Passarinha, seja muito bem-vinda a esse podcast. Gente. Estamos muito, muito, muito felizes de te receber. Demais. Seja bem-vinda, meu bem. Obrigada, gente. Então, para mim é um privilégio participar daqui, né? Receber o convite do Poeta em Cada Esquina, estar novamente com vocês, né? Antes estávamos à distância na Zinelândia, que foi um projeto muito massa, rendeu coisas assim, reflexões, rendeu histórias para mim, rendeu um momento mais intimista, que eu estava há muito tempo sem escrever durante a pandemia, então foi um processo de não desistir, né? Foi uma gasolina naquela lenha que estava ali um pouco parada, botou no sol, preparou, montou no forninho e saiu o voo de Assum Preto que eu trouxe, eu não ia deixar de trazer, porque foi um projeto muito massa e eu acho assim que é só o início, né? É só o início. Assim, isso para mim é sempre muito significativo estar aqui, né? Todas as nossas conversas, quando a gente senta para conversar com poetas, é sempre muito incrível, porque normalmente, comumente, são pessoas que a gente admira muito e respeita muito, assim como você. Então, só posso dizer que eu estou muito feliz, estamos, né? E aí, meu bem, pra gente, antes de começar tudo, de todas as nossas falações aqui, horas, dias de conversa, a gente sempre pede uma indicação. Uma indicação de um livro, de um filme, de uma série, de um álbum, de qualquer coisa que significa pra você, que você acha assim, cara, isso aqui eu queria que o máximo de pessoas pudessem ter acesso e conhecer e ver, ouvir. Então, fique à vontade para indicar. Então, de leitura, eu me peguei esses dias e há um tempo atrás, e sempre estou voltando com Ana Cristina César, que é, assim, curta, né, mas leva muita coisa, tem muito significado, tem muita coisa, então me lembra um pouco a forma como eu gosto de escrever, né, que trago sempre alguma outra coisa, algum outro elemento. Sim. Em relação à produção audiovisual, eu tenho tentado ouvir e ver, né, mulheres pretas. Então, se vocês puderem dar uma olhada num curta-metragem de Esther Correia, que foi colega minha do mestrado, né, em antropologia. Eu fiz o mestrado, ela o doutorado, e ela é uma mulher paraense, né, amazônida. Então, ela produziu um documentário muito intimista sobre a mãe dela, que é ribeirinha. Sim. Então, eu sempre gosto dessas produções mais individuais, né?
menores, mas que têm um potencial assim absurdo para a gente refletir sobre outras formas de ser mulher, outras formas de resistência e outras formas, inclusive, da própria delicadeza de produzir, da própria delicadeza de trabalhar com a terra, né? Ela como uma mulher ribeirinha, mas também tem o seu pedaço de chão. E a obra, pelo menos, fala bastante dessa relação dela com a mãe. E ela é muito nômade também, né? Tá sempre se mudando e deixar essa parte, mas saber que tem aquele ninho ali. Então, assim, me abriu várias e várias formas de percepção. Então, o Esté é um cheiro onde quer que você me veja, né, futuramente, quando todo mundo tiver deixado tudo pronto. Uma pessoa incrível também, assim, de acompanhar também. A pesquisa dela era sobre mulheres que viajam, né, que fazem mochilão e tal. E ela sempre foi essa mulher que viajou pela América Latina, viaja, inclusive. E deve estar por aí no mundão também, como eu, que gosto de estar viajando. Estou um pouquinho presa agora, mas nada me prende em pensamento, né? Sim. Então, fica para ela esse meu carinho, a minha admiração, mas principalmente a indicação de que procurem. Ela tem um canal no YouTube, e tem esse documentário. Já já eu vou procurar novamente o nome para deixar tudo certinho para todo mundo ir atrás encontrar. Claro, lá nas redes sociais da gente, a gente vai botar essa indicação e a gente vai marcar. Ela tem Instagram, né? Tem A gente vai sim. marcar, pode deixar. Saindo daqui, As você me pessoas manda podem ir lá no Instagram que que vai dar. ter. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção nos teus zines, já falando agora sobre o Rodação Preto, né? É a epígrafe, que você traz, talvez por ignorância ou maldade. Enfim, você traz Luiz Gonzaga. Curiosamente ou não, meu nome também é Luiz Gonzaga. Gonzaga, Luiz Gonzaga. É, e aí, teu nome também é Assum Preto, o voo do Assum Preto. Como é que é essa tua relação né, do Assum Preto, do Luiz Gonzaga? Como é que surgiu? De onde surgiu teu nome? E de onde veio a história do Zine e essa epígrafe em si? Então, eu cresci. Vamos lá, vamos começar por onde eu cresci, de onde eu venho, né? Quem danada é essa mulher? Eu cresci no bairro de Nova Cidade, na zona oeste de Natal. É um bairro que começou ali com ocupação, né? Então, é um bairro muito pobre. E ali eu ouvia muito de tudo, né? De muita música, e sempre gostei de ouvir muita música. Mas nunca ouvia muito Luiz Gonzaga, né? Então, meu pai, quando eu fui crescendo, ele foi apresentando, né? Ele sempre tem uma preferência pelo sertanejo, por essa imagem do sertão, ele como seridoense, né? Então, cresci com uma pessoa ali natural de Jucurutu dentro de casa, sempre exaltando o carinho que ele tinha por esse cenário sertanejo, né? E eu nunca dei muita bola, dizia, ai meu pai, lá vem você com esses aboio, porque ele sim, gente, ela acordava de 5 da manhã com aboio de boi. Sim. E eu ficava, gente, por que que esse homem tá fazendo isso? E eu não entendia o porquê, né? Deixa que muito tempo depois, quando eu cresci, né, a gente já foi morar lá em Felipe Camarão, em 2001. E nós moramos lá no Jardim América, então era um bairro muito perigoso, como continua sendo. Então eu não tinha muito contato com colegas de fora, né? Eu não tinha amigos. A minha infância foi muito sozinha. E como menina, irmã de mais uma penca de irmãos, minha mãe teve 8 filhos, gente. Então, assim, dá para ter uma noção de que dos quais 6 eram homens e 2 mulheres. Então, sobrecarregava muito para essas 2 mulheres o cuidado, o maternar, com bastante aspas, né? Que hoje em dia eu vejo como uma parte da minha infância que foi roubada, né? Que a criança ela não deve estar maternando, né? Mas, enfim, pelas circunstâncias que se criaram, e eu não culpo minha mãe, né? Foi necessário a minha presença no cuidado, principalmente dos irmãos mais novos. E nisso eu ficava me sentindo muito sozinha e com um fardo muito pesado para aquilo, né? Eu não entendia o porquê. Eu via os meus irmãos brincando na rua, correndo, e eu trancada dentro de casa, literalmente, com a chave, com o cadeado. Então eu me sentia muito um passarinho preso. E isso me magoava muito, né? Como criança, eu queria correr e às vezes eu pulava muro de casa. Eu aprendi a destravar porta, sabe? Uma coisa meio MacGyver. Achava um grampo da minha mãe e via aquilo na televisão e dizia, tem que ser possível. Eu vou fazer ser possível. E eu ia atrás e consegui, gente. Inclusive, se tiver problema, um grampo bem grosso dá certo. Então, assim, eu aprendi a burlar esses sistemas, né? De ficar presa e de maternar, tentando ser criança,
né, lutando para ser criança. Então, acho que foi aí que eu vi pela primeira vez que na vida a gente precisa correr muito atrás e lutar muito pelas coisas, principalmente quando você nasce naquela condição. Então, passando o tempo, eu não me via nesse lugar ainda de escritora. Mas minha irmã sempre tinha alguns ou outros livros que ela trazia da biblioteca da escola. As bibliotecas do ensino fundamental, infelizmente, não são todas as escolas. Quem é de escola pública como eu sabe que não são todas as escolas que ficam abertas. Então, muitas vezes eu tinha que burlar para conseguir entrar. Muitas vezes eu tinha que, né, os grampos novamente para conseguir ler. Então, foi um direito, vários direitos aí da minha infância, né, que me foram cerceados. E eu por ali tentando burlar, porque, enfim, eu queria, gente. Quando eu queria uma coisa como criança, eu fazia o que desse para fazer. Então, eu achei o livro lá, né? Tinha Memórias Póstumas de Brás Cubas Uhum. na coisa da minha irmã, numa, no móvel que tinha lá em casa. E aí eu fiquei, gente, vermes, os vermes que me roeram, não, muito mórbido, não quero. Eu sou uma criança de 9 anos de idade e eu não quero ler sobre os vermes que roeram a minha carne. Sim. E eu fui atrás de pesquisar mais, de saber mais. Aí lá vem Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Aí começa porque o ébrio, gente, eu achava linda aquela palavra ébrio. E eu, ai, gente, que coisa nova, diferente. Vou inserir. Aí eu fui tentando descobrir, porque não tinha internet, eu não tinha acesso à internet nessa época. Meu melhor amigo era o Mini Aurélio, que eu lia, gente, quando faltava coisa para ler, que eu estava enjoada de ler a Bíblia, eu ia ler o Mini Aurélio. Então eu saía catando o que era ébrio. Ah, é aquela pessoa que bebe. E eu via meu pai bebendo, né? Meu pai, o senhor é um ébrio. E ele ficava, tornei-me um ébrio. Aí ficava cantando. Eu disse, olha que interessante. Então, essa conexão de palavras com pequenas coisas no dia a dia me faziam tipo, ah, é isso que eu quero. Eu quero pesquisar a palavra, eu quero me unir com a minha família através de palavras, né? Então, a gente não conversava muito, meu pai muito turrão da roça, né? E minha mãe muito caixa da igreja, assim, muito pentecostal na época, assim, ai, absurdamente cansativo, mas foi com quem eu cresci, né? E cresceu com muitos irmãos, muitos filhos, né? Eu hoje entendo os meus pais, ou pelo menos eu procuro observar, né, onde eu cresci, que eles tiveram o desafio de criar 8, assim, pessoas completamente diferentes Sim. umas das outras e todos muito respondões e muito questionadores. E por quê? Por que que você manda mais do que eu só porque você é meu pai? Sabe? Por que você acha que sabe mais do que eu, que sou uma criança? Então, assim, a gente sempre vinha com questões muito complexas que eles não conseguiam dar conta porque estavam na correria para dar sustento para essa reca de menino Sim. nos anos 90, né? Quem lembra aí do Sarney, e minha mãe perdeu muita grana do colo, a gente ficou aí na pindaíba, né? Então, tornando a Assum Preto, eu comecei a investigar palavras, né? E aí, um belo dia, numa dessas chances da biblioteca aberta, o passarinho foi lá pelas grades e entrou dentro da biblioteca. E eu ficava fuçando, aí eu me coloquei para ajudar a organizar os livros, né, da escola. Então, ali eu comecei. Achei a minha mina do tesouro, que foi a Literatura em Minha Casa, a coleção Literatura em Minha Casa. Então, nisso eu saí louca, desbravando, e aí eu conheci crônica, poesia, conto, e eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu nunca conheci esse tipo de linguagem antes? E fiquei, corri atrás, eu, professora, deixa eu levar esse, bota meu nome aí. Se eu não devolver, pode me reprovar, eu devolvo, eu juro que eu não vou. E aí ela fez, não, tudo bem, esperou, qual é o dia do seu aniversário? Eu fiz, olha, eu sou de 25 de novembro. Ela, então tá. Final do ano, passou um tempo, passou meu aniversário, eu crente, né, abafando assim, que eu ia ganhar a linha, né, de presente de aniversário. Ela disse, não, vou lhe dar porque você passou de ano. E não só passou de ano, como pulou de série, né, eu fui avançada, justamente Sim. porque eu tinha ânsia de ler. Porque era o que eu tinha, né, já que eu não podia correr na rua, porque menina não corre, menina não pode ficar de perna aberta jogando biloca, Uhum. né? Você não pode ficar de short porque você é crente, então você não pode pular elástico. Então, Sim. eram várias restrições que eu dizia assim: eu só quero pular, eu só quero pular elástico, eu quero pular corda, sabe? Eu só quero, eu vou pular. E pulava o muro,
E saía correndo com meu cachorro, louca, sozinha. Depois estava 6 horas da noite, minha avó me chamando. Então, sabe quando você prende passarinho? E veio o Assum Preto porque meu tio, ele sempre caçava, né? Eu ficava entre a casa da minha avó e a casa dos meus pais. Então, tinha um tio meu que até hoje ele sempre estava caçando, né? Trazendo animal para ficar dentro de gaiola. E eu dizia, ai, tio, por que o senhor bota os passarinhos dentro da gaiola, os bichinhos? Aí ele, não, porque é bom, olha o canto dele. Eu dizia, mas ele tá cantando, ele deve estar chorando também. Uhum. E aí eu ficava pensando, eu me via no passarinho, né? Ele tinha umas rolinhas e eu ficava olhando assim, eu digo, ô, gente, parece comigo, também tô fechada aqui nessa casa. E nisso eu observava, eu queria ser um passarinho para voar, para onde eu fosse, para ninguém me prender. Então, nisso veio o Assum Preto. Com muito tempo depois, eu falo que eu me emociono, porque eu olho o passarinho e eu lembrava do cadeado imenso que fechavam para Uhum. eu não conseguir ter acesso à rua. E eu ficava olhando assim, eu dizia, cara, eu sou um passarinho, eu sou um passarinho. Só que eu não vou voar com as asas porque eu sou gordinha, eu não posso voar. Então eu vou voar com a palavra. Eu vou escrever. E começava a rabiscar. E aí, nesses rabiscos, minha mãe via que eu escrevia muito. Ela disse: Eu vou lhe dar um caderno. Aí foi lá no em 99, no Alecrim, e me trouxe um caderninho com um cadeado. Se você vai guardar as suas coisas importantes aqui. Minha mãe só estudou até a quarta série. Então, isso para mim foi muito significativo, de vir da parte dela isso. Uhum. Então, foi muito tocante. Vou escrever tudo que eu penso, vou escrever tudo que me vier à cabeça, as coisas que eu vi no meu dia. E um belo dia eu escrevi, hoje o dia foi bom. Eu sorri, eu chorei e não continuei o que estava escrito. Aí meus irmãos, numa dessa, crianças, muito criancinha, mesmo 4, 3 anos, pegaram e saíram brincando com o meu caderno. Aí depois chegou a minha irmã e leu assim: Ai, hoje o dia foi muito bom. Eu sorri, eu chorei. Quem foi que escreveu isso? Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Eu disse, ai, meu Deus, tem um cadeado, violaram o meu cadeado e Uhum. estão lendo as minhas coisas. E eu fiquei super chateada, assim, e passei um longo tempo sem escrever. E aí, depois de um tempo, a minha professora me deu aquela coleçãozinha. Enfim, o sonho aconteceu. Me deu a coleção do Literatura em Minha Casa. E aí, minha prima sempre lia para mim também. Quando eu ia para casa da minha avó, a gente dormia junta lendo. Eu lembro de dormir com o livro do Feiurinha na cara, assim, e acordar no meio da madrugada cheia de livro ao redor, né? Então, eu comecei a tentar me observar como essa criatura aí, meio pássaro, meio gente. Sim. Uma gente que eu ainda não sabia o que tanto poderia ser e que hoje tanto é. E aí fiquei observando por um tempo, né? E foi muito massa esse processo da escrita e de começar a enxergar que o que eu escrevo pode sim, deve ser visto, Uhum. né? Ora, pois, por que que eu fiquei chateada, né? De onde veio essa chateação, esse estresse, esse nervoso todinho porque alguém leu, né? Então, comecei a escrever, mas ainda muito pouco, muito sem entender. E aí, no ensino médio, veio uma poetisa na escola. E aí a professora fez, olha, todo mundo vai ter que fazer uma poesia porque vale nota. Eu, ai meu Deus, lá vai, vão rir, vão mangar da minha escrita. E eu fiz. E aí eu não consegui escrever em verso, só em prosa. Eu era um excelente cronista, escrevia sobre as coisas, tinha um fundo moral, às vezes tinha um fundo só para fechar com a minha cara mesmo, com a minha de quem escreve. Então, assim, eu sempre escrevia coisas muito variadas, mas principalmente sobre o contexto, né, familiar, sobre o contexto de me sentir ainda muito presa. E aí ela olhou assim, e eu falei, olha, infelizmente eu não tenho como apresentar, eu vou levar zero. Eu falei para a poesia, olha, a professora colocou essas poesias da gente, mas vale nota, tá? Vale nota, mas eu vou levar zero porque eu não consigo escrever em verso. E ela, o que é que você escreveu em prosa? Aí ela começou a falar, a dita escritora era Diva Cunha, né? Apenas. Somente Diva Cunha. E ela olhou assim, Thelma, você sabia que você tem uma coisa que eu queria tanto, que era escrever em prosa? E eu consigo escrever em verso, mas você consegue escrever em prosa. Poxa, te admiro tanto. E aquilo ali eu fiquei na hora e a professora olhou assim, aí fez, então apresente a sua crônica, o que você escreveu, e aí eu coloquei, eu fiquei, não, não quero, tô com vergonha, vão ler na frente de todo mundo. Aí Uhum. ela fez, então tudo bem. Tive essa conversa com Diva Cunha, ela fez, olha,
vai ser natural esse processo. Mais cedo ou mais tarde você vai ser pego pelo bichinho do verso. E quando ele pega, minha filha, Pega. pega. Tá, o tempo passou, depois eu vim saber quem era Diva Cunha, né? Sim. Muito depois. E eu olhei assim, eu disse, caramba, como é que agora eu vou me denominar? Como é que eu vou assinar? Eu vou assinar Thelma? Mas Thelma de primeira nem era o meu nome, porque meu nome é herdado. Thelma é o nome da mãe do meu pai. Sim. E eu odeio o meu segundo nome. Minha mãe sabe disso, que foi ela que me deu, mas foi um nome que eu não gosto, que é Jordânia. E é o nome que eu era conhecida por criança. E eu não queria colocar esse nome que me remete a toda essa estrutura familiar de muito aprisionamento. Ora, eu sou um passarinho, eu vou me colocar e me ver como algo que ficou por muito tempo preso? Sim. Então pensei, caramba, por que não? Passarinho. Só que passarinho qual? Por quê? Qual passarinho? E aí fiquei me questionando e deixei passar. Entrei na UFRN com 16 anos, em 2011, muito boy. A cabeça ainda um jovem sonhadora, caminhando pelo campus, conhecendo as pessoas, né, lidando com a vida acadêmica. E aí eu fiquei pensando, caramba, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu preciso arrumar um trampo. E aí nisso fui trabalhar na Arquidiocese Natal, trabalhei como arquivista e ficava lá dentro, né, do subterrâneo da igreja, da matriz, né, Arquidiocese Natal. E lá eu não conseguia ter muito tempo por ser tratado de um trabalho manual, o pulso doía um pouquinho no final do dia, mas eu sempre, durante uma aula chata ali, né, Uhum. ia escrevendo, escrevendo, desenhava, rabiscava, enfim, coisas que todo mundo faz quando está entediado em sala. E aí começava a vir uns temas que eu ficava refletindo, ouvindo aquilo que o professor falava e rabiscava. Começava a me perceber no dia a dia, no traslado de sair de Felipe Camarão para o campus universitário, eu via muita coisa dentro dos ônibus, passava por muita coisa também, né, entre os estresses da urbe, né, do espaço urbano. Uhum. E aí eu fiquei, caramba, de novo eu tô me sentindo presa. Agora é uma prisão sem muros, que é a rotina. Então, eu não tô tendo tempo para estudar. E aí, um belo dia, eu cansada, também muito deprimida com esse processo todo, chateada porque eu queria conseguir escrever e não tinha espaço, não conseguia, não conhecia outro poeta para trocar ideia, para saber o que é que ia acontecer, né, da minha vida. Eu fiz, quer saber? Eu vou embora de Natal. E um belo dia eu fui para um evento no Rio de Janeiro, vê só, em Seropédica. Eu saí de Natal, peguei carona até o Recife, né? Paguei um cara para me levar até lá, mas foi praticamente uma carona, porque eu paguei 30 conto, eu lembro que era R$ 40 para sair daqui até Recife, o cara me deixou. Peguei uma promoção e peguei um avião de Recife para o Rio de Janeiro. E lá fiquei na casa de um amigo meu, do Anderson, e a gente passou um tempão lá em Santa Teresa, aí foi um rolê, né? Thelminha no Rio de Janeiro. E assim, Santa Teresa, né? Uhum. Pertinho da Lapa. E a Thelminha, né? Sagitariana. Oiê, bem curtindo assim à noite, muito massa. E eu comecei a ficar assim, muito pirada, assim, com uma paisagem diferente, com pessoas diferentes, um espaço diferente. Eu fiz, gente, isso aqui me inspira a fazer alguma coisa. E quando eu olhei o céu de cima, eu fiz, o mundo é redondo, né? É importante constatar. Vou até olhar para a Sim. câmera, a Terra é redonda. É. É importante constatar. Eu fiz, gente, o mundo é redondo e o céu é lindo. E eu queria ficar por aqui, ó, por horas e horas, e todo mundo nervoso, com frio na barriga. Aquele frio na barriga era justamente o frio que eu sentia quando eu ia escrever. Eu fiz tipo um voo. Eu vou alçar voo pelas palavras. Então, Assum Preto estava aparecendo ali. Sabe, um filho que você está gestando, que Uhum. você ainda não sabe. Eu não sabia que estava grávida, mas que você percebe algumas diferenças. Então, foi rolando aos poucos. De lá de Seropédica, um amigo meu, o Lucas, ele chegou e fez, Thelma, tô lhe vendo que você tá muito triste, que você vai voltar para casa. Quer ir para Minas comigo? Eu fiz, bora. Ele, mas você vai deixar tudo de Natal para trás. Eu fiz, bora. Como é que a gente vai? Eu fiz, espera aí que eu vou dar um jeito. E ele foi, tentou argumentar com o pessoal da van que trouxe ele pro evento, né? Era um evento acadêmico. E não conseguiu. Ele fez, Thelma, tu topa aí de dedão?
Eu fiz, que dedão? Ele, ficar assim, ó, na BR. Eu fiz, bora. Ele, Thelma, é fazer assim na BR. Eu fiz, bora. E aí, eu já catando meus cacos, minhas coisas, eu fiz, vambora. Tá na chuva pra se molhar, vambora. Não tem isso não. Botei minha mochila nas costas e saí. Saí. Aí teve uma hora que já tava 4h30, 5h30 da noite, já um perigo. Eu fiz, caraca, onde é que eu vim me meter, gente? Mas vambora. E vambora, vamos lá, fazer valer essa decisão. Aí tem um palhaço aparece na minha frente. Sim, gente, um palhaço. Um Nariz palhaço vermelho e mesmo. tudo. Aí ele fez, por que que a moça tá triste? Eu fiz, porque a moça tá precisando ir pra casa e eu não sei nem onde é a minha casa. Ele, como assim? Eu tô indo de carona pra Minas Gerais. Ele, eu moro lá, em Viçosa. Eu fiz, é? Eu posso ir pra lá, pelo menos até a BR, você consegue me indicar o caminho? Ele fez, não, eu tô no ônibus da UFC, né? Ele estudava na UFC. Eu tô indo no ônibus da UFC, a gente vai passar por Muriaé, que é, né, divisa do Rio com Minas. A gente pode saltar lá e pegar a carona até Viçosa. E de Viçosa você vai para onde você deveria ir. E esse amigo meu morava simplesmente em Mariana, Uhum. estudava na UFOP. E no final das contas, gente, deu certo a gente pegar esse busão, a gente subiu, né? Nós subimos, todo mundo subiu dentro desse ônibus e o motorista puto, eu fiz, olha, eu não vou levar mais adiante, vocês descem Muriaé, porque senão vai dar muito ruim para mim. Porque, né, enfim, tô levando pessoas, alunos que não são da instituição, no ônibus institucional. Sim. E aí eu fiz, não, de acordo, vamos embora todo mundo descer em Muriaé. E descemos. Nós 4. Uma outra moça resolveu descer também com a gente e encarar isso. E fomos nós 4 e ficamos. Dormimos na rodoviária. Aí no outro dia amanhecemos e fomos lá para a rodovia novamente. E haja passar carro e eu com a plaquinha, né, pra Mariana e tudo, e ninguém dava carona. Thelma ainda tava com o cabelo raspado, com piercing, não sei o que, uma coisa assim, bem. O povo olhava assim, aí acelerava o carro. Sim. E aí eu fiquei naquela loucura. Eu fiz, gente, e agora o que vai ser da gente? Aí aparece um Fiat Uno, na humildade, assim, o cara, bebê, buzina, vou encostar aqui. E a gente saiu correndo, ó, segurando mala e bolsa. E ele fez: olha, eu tô indo para BH, vocês estão indo para onde? Eu fiz: olha, eu tô indo para Mariana e esse rapaz está indo junto com essa moça para Viçosa. Aí ele fez: olha, eu não vou passar por Viçosa, mas eu vou passar por Mariana. E aí ele fez: não, então eu vou levar vocês. Aí levou a mim e meu amigo. E fomos andando com ele. Aí ele foi, parou, ele fez: eu tô notando o sotaque de vocês são de onde? Eu fiz: não, a gente é de Natal. Mas ele estuda em Mariana e eu tô indo para Mariana também. Ele fez, nossa, eu vou ser, acho que era diácono, alguma coisa assim, lá de Caicó. Eu fiz, mas pronto, deu certinho, vambora. E ele deixou a gente, né? Ele era franciscano, logo não cobrou nada pra gente ir, né? Então foi assim, bem providencial. E eu cheguei em Mariana. E ali fiquei por 6 meses, né, nessa loucura de tentar sobreviver, de tentar arrumar trabalho. Então ali eu fiz faxina, cuidei de criança, tive que me virar, né? Então conheci outras pessoas, né? Trabalhei um pouquinho na noite cantando. Então eu cantava junto com o meu grande parceiro, que era o Matheus, né, o Matheus Maia, que ainda segue na música também. E foi quem me acolheu bastante, sabe? E aí um belo dia a gente tava gravando. Ele fez, não, Thelma, eu tô com material aqui no estúdio, um estúdio simples, né? Porque estava começando. Ele fez, olha, eu tenho um microfone, não era nem desse microfone, era um microfone mais simples. E aí eu tenho uma guitarra, a gente vai começar a cantar agora, você canta o que você quiser. Eu só quero trabalhar mesmo para eu entender como que é a tua voz e tal. Uhum. E aí ele fez, olha, você tá ouvindo bastante aquele álbum da Gal, né? Você já cantou o que tanto dele? O que é que você sabe cantar tanto dele? Eu fiz, olha, eu sei todos. Aí ele, toca aí Assum Preto. Aí eu fiquei, mas eu vou cantar Assum Preto, não tem outras músicas e tal. Ele, não, sei lá, tenta alguma coisa do Nordeste. Eu fiz, amigo, mas tão clichê, né? Eu fiz, amigo, mas tão clichê. Ele fez, não, Thelma, mas pensa aí, você tá há muito tempo longe de casa, você não pensa em nada que lhe remeta à região onde você veio? Eu fiz, olha, eu penso. Mas não é Assum Preto especificamente. Eu penso, vamos, já sei. Aí comecei, bota aí a nota.
Aí vamos embora. Aí começou, por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato. E comecei a cantar e comecei a chorar, porque fui lembrando de saudade. E Uhum. aí eu entendi, caramba, agora faz sentido meu pai com os aboios dele, porque era saudade, né? E a forma que ele encontrou foi essa, de cantar. E aí eu fiquei pensando, poxa, agora eu entendo por que que Luiz Gonzaga cresceu na família, pelo menos na parte dele, né? Desse relato da lida com o gado, da lida com do homem do sertanejo, né? Naquela época. E eu fiquei pensando, poxa, gente, mas eu não quero remeter a esse clichê porque eu sou jovem, eu não sou da lida do campo. Uhum. Mas era o que me tinha acesso e o que eu tinha como referência em casa e comecei a cantar. E aí um belo dia eu voltando, né, nas minhas andanças por lá pela rua, eu estava voltando num sábado, final de tarde, e eu estava com um cropped, que eu decidi reagir nesse dia, eu estava de cropped, e vieram três rapazes, olharam assim para mim, fez que gorda nojenta, e um deles bateu na minha cara. Então foi essa a primeira violência assim física, né? Porque existem várias outras violências que nós mulheres, né, fora do padrão estamos submetidas, inclusive as que estão dentro do padrão, né? Uhum. E aí esse cara bateu no meu rosto e eu não tive reação de chorar porque eu fiquei, gente, o que é que eu fiz? As pés do meu braço bateram na cara dele antes disso ou o que foi? Então eu me senti muito magoada, né? E aí eu não conseguia mais escrever, eu não conseguia mais cantar, entrei num processo depressivo porque eu estava me sentindo mal. Eu preciso emagrecer para eu conseguir tentar minimamente andar nas ruas em segurança. E nisso foi muito fodido para minha saúde, né? Eu adoeci bastante. Foi um processo de desenvolvimento de outros transtornos que aí eu fiquei traumatizada de sair de casa, gente. Assim, de desenvolver síndrome do pânico. Então, eu não conseguia sair de casa porque eu tinha receio. Eu sou um corpo abjeto, né? Judith Butler coloca como corpo abjeto. Então, se eu sair obtusa como sou de casa, vão me bater. Então, como é que eu vou conseguir dar conta disso? Aí, então, nesse momento, eu resolvi escrever. E aí eu não conseguia mais escrever, não saía a palavra, e só saía aquela, talvez por ignorância, maldade das pior, furar os olhos de assunto preto. E isso me foi consumindo tanto que eu cantava para tentar amenizar, né? Então, talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos de Aço Preto para ele assim cantar melhor. Então, comecei a cantar e cantar e cantar até conseguir superar isso, né? Superar essa dor. Não, ela não está superada nunca, né? Mas consegui abrandar um pouquinho, esperar cicatrizar, resolvi voltar para casa para conseguir tentar novamente voltar aqui para o seio da família, rever rostos, amigos, ver o mar, que é onde eu gosto bastante também de estar. E aí eu fiquei pensando, gente, talvez eu me pareça tanto com Assum Preto quanto eu pense, né? Furar os olhos de Assum Preto, bater em Assum Preto, virou Assum Preto. E aí, quando eu cheguei, um pouco mais de um mês, uma colega, né, que conheci na UFRN, lá no setor 2 no Xixila, Liges. Liges fez, Thelma, olha, a gente tá com um projeto, você escreve, né? Eu fiz, mulher, como é que tu ficou sabendo? Ela, mulher, tu escreve, eu vejo tudo escrevendo direto, umas coisas tão bonitas. Eu fiz, então, tu escreve, né? A gente tá com um projeto, vai sair uma antologia de poesia. Você quer escrever? Eu fiz, mulher, mas será que o povo vai gostar dessas coisas? Mas tem doido pra tudo, né? Vamos, bora. Aí ela fez, tá certo, vamos lá. Você tem até dia tal pra me mandar. E era, tipo assim, poucos dias, e eu Uhum. tava tarefada, louca, cheia de coisa. Aí eu cheguei lá na residência da UFRN, tinha um amigo meu que morava lá. Eu fiz, amigo, deixa eu vir pra cá, porque lá em casa é tão distante e eu vou chegar tão cansada. Eu prefiro pegar um táxi, eu dormir aqui e escrever, porque eu tenho hora pra mandar, né? Os escritos e eu não escrevi nada. E era pra mandar, tipo, até 1 da manhã do outro dia, porque pela manhã já iam começar a selecionar pra. Sim. Eu fiz, vamos lá. Sentei, tomei a minha cervejinha, Hum. né? E aí começou a fluir as coisas e eu comecei a dizer, mas que mensagem, o que é que eu quero passar, né, para essa poesia? E aí saiu a primeira poesia, Essa que eu antologia que você tá vou falando é o Cidadelas? Era o Cidadelas.
Eu te conheci Saiu a primeira poesia. Nos conhecemos lá. justamente nesse. E Por aí essa que saiu antologia. Fomos essa pro lançamento. antologia, né? Fomos. Inclusive saiu essa antologia e todo mundo ficou me criticando. Mulher, cadê você que não apareceu? Eu apareci nos 42 do segundo tempo. Fiquei por ali, sabe, meio de bastidor. Aí na época eu ainda tava naquelas dúvidas de tipo, será que eu escrevo? Será que eu sou escritora mesmo? Porque, enfim, né, Sim. escritora na minha cabeça era aquela pessoa, né, que ia para não Aquele sei estereótipo, aonde, que assim. ia escrever, ia receber um cachê para escrever um valor considerável para ficar unicamente escrevendo. Sendo que eu produzi um negócio em 2 horas e simplesmente com perturbações na minha cabeça. Mas aí saiu Canto e Ímpeto, porque eu pensei, eu tenho que cantar. Então, eu tenho essa coisa com a música também como uma forma de impetuosa, né? Uhum. Às vezes tempestuosa, mas principalmente de fazer. E aí saiu Canto e Ímpeto e eu vou declamar rapidamente aqui para Ótimo. todos. Canto e Ímpeto. Canta, canta, passarinho, nessa tua voz partida, de quem encarou a morte, mas prefere sempre a vida. Desde os ninhos já sabias que essa era a tua assina. Carinho só das palavras, pois é dura a tua lida. Canta e grita, passarinho, que é chegada a tua hora. Voa, bate asas, vai embora. Vai pro mundo aprender que o que não te mata fortalece, essa é a tua lei. Canta, canta, passarinho, que é chegada a tua hora, que é de força, suor e coragem que se escreve tua história. O meu nome é Assum Preto, ave forte do sertão. Para você que não me conhece, dispenso a apresentação. Ou não viveu o mundo, ou se perdeu na contramão. Tantas aves como eu se encontram, só ver. Em Felipe Camarão. Aí saiu Canto e Ímpeto. Eu fiquei, essa ficou boazinha, vou botar. E foi. E aí de lá para cá eu comecei a escrever, foi, né? Saiu o dia, eu fui lá, mas ainda muito receosa de eu não sei se eu pertenço a esse espaço, mas eu vou fazer. Como sempre, bora, com medo, mas bora. Né? Sim. Porque, enfim, de todo modo, eu teria que fazer alguma coisa. E eu sentia muito essa falta, né? Eu saí de Natal porque eu não me sentia parte. E aí fui para o mundo, não me senti parte, mas fui para o mundo e voltei para cá. Me senti reafirmada porque os meus daqui conseguiram observar, né? Então, a importância da gente ter essas redes de contatos, mas principalmente redes de apoio, né? Uhum. Entre escritores, né? De você conhecer outros escritores, de você conhecer outras pessoas que estão produzindo, de você fazer parte desse processo também, contribuir, né? Então, para mim Sim. foi assim maravilhoso aquele momento. Foi onde eu fiquei pensando, eu digo, poxa, eu tenho um livro. Chique, do lixo ao luxo. Chiquérrima. Então eu fui simplesmente para lá. E depois comecei, né? O pessoal, então ainda tem o livro, e foi atrás, levei alguns exemplares para Minas, que enfim, nessa época eu já tinha, essa altura do campeonato, eu já tinha passado no Enem e estava como aluna agora da UFOP, né? Da Federal de Ouro Preto, e aí voltei para lá. E lá, aí sim, passaram a me conhecer. E as pessoas que bateram em mim já não olhavam para baixo. Então foi nesse momento que eu fiz, de fato, a escrita me salvou. Porque aqueles 3 rapazes que batiam em mim, logo eles conheceram quem eu era. Logo eles sabiam quem eu era. E me viam passar pelo jardim da cidade, né? Que era o Point Alto, cidade interior, gente. É um jardim. E do interior de Minas, interiorzão mesmo. É um jardim que tudo acontece ali ao redor. Então, eles já me viam de cabeça baixa. Então, ali eu já, tipo assim, ganhei um respeito através da notoriedade do meu trabalho. Então foi importante assim para mim me afirmar como escritora, mas sobretudo dizer o meu valor para a sociedade, mostrar o valor. Infelizmente a sociedade exige muito que a gente, jovem escritor, tenha um material, né? Tenha um produto, né? Para que a gente apresente para eles e diga assim, olha, esse produto aqui fui eu que fiz. É importante ter os selos, ter as nomenclaturas, ter tudo, porque faz parte do sistema burocrático. Uhum. A gente só existe porque a gente tem um papel atestando que a gente vive e quando a gente morre precisa desse papel atestando que morreu. Então isso foi muito importante, né? O processo de ter participado da antologia Cidadelas. Sim. Então depois foi sempre assim, escrevendo, lotando meus cadernos, cheia de saudade de casa e pensando, poxa, eu tô doida para voltar para Natal. E aí, por ironia do destino, eu precisei voltar. Tenho um irmão que, infelizmente, nesse momento se encontra recluso,
né? Está no sistema prisional. Então, teve todo um embaraço, né, da situação, de ter que representá-lo, digamos assim, de ter que assumir a situação de pessoa que vive na defensoria. Então, eu via muita coisa, gente, muita coisa, infelizmente, de gente que não tinha acesso, que não sabia como falar. Então, muitas vezes eu via outras pessoas ali aguardando e perguntava, moça, como é que eu falo na frente do juiz? Moça, como é que eu consigo falar isso? Porque o advogado não está nem aí pra gente. Então, muitas vezes eu dizia, olha, você vai chegar, vai dar bom dia, vai falar direito com a pessoa, o que foi que aconteceu? Olha, você vai fazer assim. E nisso eu consegui ajudar, né, em determinados pontos, algumas pessoas e ajudar a situação do meu irmão, que depois teve outro agravante, né? Assaltaram alguém no bairro de Cidade da Esperança e disseram que era um rapaz negro que estava de capacete. Ou seja, descreveu mais da metade do bairro que anda de moto. Uhum. Então, nisso, acusaram ele, justamente. E nisso eu fiquei muito magoada porque ele se encontra preso até hoje. Passou muito tempo sem ser julgado, preso sem ser julgado. Então foi algo que eu fiquei assim, que me passou, me atravessou. Inclusive ainda hoje me atravessa. Todas as vezes que minha mãe manda foto dela atravessando o rio, né, para ir pro Raimundo Nonato para vê-lo. E por muito tempo eu não quis falar muito sobre isso, por ser um assunto muito delicado para a família, mas eu acho que também é importante, né, a gente trazer esse tipo de situação, né? Que o que ele fez, que se pague, mas com dignidade. Ninguém olha para os presos da gente. E Uhum. eu olhava tanto para os passarinhos e me sentia tanto doída que hoje eu vejo um outro passarinho da minha família, né? Então, assim, muito se fala sobre abolicionismo penal. Por isso que na minha descrição eu não poderia deixar de colocar isso, porque ele também está lá, muitas vezes, pensando em mim, né? Ele sempre pergunta como é que tá? Como é que tá a Jordânia? Né? Uhum. Porque ele sempre lembra da irmã. Então, assim, quando eu escrevo, a maioria das coisas que eu já escrevi há um tempo era sempre atravessado da violência do bairro, né? De chegar tarde da noite, né? Descer do 63 lá no centro de Flicumarão e voltar a pé, um tantão. Então, sempre tinha muita coisa lá. E aí eu acho importante falar sobre isso para também deixar registrado, né? Que Sim. quantos e quantos outros talentos que se perdem, né? Por também estarem lá pagando de uma forma que não ressocializa, não reeduca, pelo contrário, afasta e macera, sabe, dilacera também as famílias, né? Quando eu entrei no mestrado, eu trabalhei num projeto de remissão de pena pela leitura. Então, antes de tudo isso com meu irmão, eu já entrava no presídio para conseguir ensinar como escrever, ensinar como redigir um texto, para que aquelas leituras que os apenados, né, que as pessoas em situação de reclusão estavam, conseguissem ganhar a remissão, né? Cada livro tinha um determinado período que eles conseguiam para ter liberdade. Então eu ia para lá. E todas as vezes que eu dizia, olha, gente, eu sou de Cidade da Esperança, cresci em Cidade da Esperança, Camarão, Nova Cidade, eles, não, eu quero aquela professora, porque ela vai me ensinar. Ela sabe, ela vem lá de nós, ela sabe o que é que nós passa e tal. E eu fiquei, então vamos lá, né? Nisso me vi professorando dentro de um ambiente muito complicado, né, gente? Uhum. Então, o projeto acabou, eu mudei de pesquisa, né? E aí comecei a trabalhar com pesquisa sobre corpo gordo, que é outra coisa que me atravessa. Então, sempre eu estou me colocando em lugares de atravessamento, né? Eu não consigo falar de mim sem falar daquilo que me perpassa. Sim. Então, foi bem um momento conturbado que mexeu com muita coisa na minha cabeça. Mestrado também, gente, a forma como a pós-graduação é colocada no Brasil é absurda, né? A gente não recebe nenhum tipo de direito trabalhista. É uma cobrança absurda em cima dos mestrandos. 2 anos é muitíssimo pouco tempo para conseguir trabalhar alguma coisa, né? E aí eu findei desistindo da pós, mesmo depois de ter qualificado. E aí eu estou num processo de repensar, de ver se vale a pena retornar, né, nesse momento pós-pandêmico que a gente está agora. E no momento também estou como professora, né, lá na prefeitura de Senador Eloy de Souza. Ou seja, não achando pouco viajar, ela arrumou de viajar bem aqui dentro do estado, fazer esse traslado.
E lá foi importante, porque fiz diferença, querendo ou não, através das palavras, né? Eu sempre enchi o saco para os alunos escreverem. Eu fiz, escrevam, gente, escrevam, porque escrever é importante para vocês conseguirem se colocar no mundo, Sim. né? E aí a galera teve, assim, um aumento massivo, né, dos alunos que conseguiram passar nas seleções, né, para a IF. Então eu fiquei muito bem. Escreve, 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 que essa escrita te leva para longe. Sim. E aí vou levar alguns livros de Rose também para lá, para a escola, que eu consegui, né? Então vou levar, pretendo fazer um espaço também de roda de conversa, levar, elaborar a oficina de zine, por isso que eu digo, gente, foi importantíssimo. O Uhum. conhecimento que eu adquiri através da Zinelândia foi e está sendo, inclusive, muito proveitoso, né? Para mim, profissionalmente, pessoalmente, enfim, vendendo peixe, fazendo a publi, mas dizendo que de fato sim, foi uma possibilidade muito grande, que inclusive está perdurando, né? Porque já vai fazer um ano, né? Sim. Já vai fazer um Misericórdia. ano, Nossa Senhora. Só tá na celebração. correndo. Vai fazer um ano da Zinelândia até hoje. Eu espero levar para o interior, né? Porque tem muitas mentes sedentas e afins de trabalhar com isso. Vamos levar. E como é que você passou? Você falou que foi pra Hum, Minas Rio, e Minas. aí depois voltou pra Natal e depois voltou pra Minas novamente. E passou quanto tempo Isso. lá? Aí de lá eu passei um ano e 9 meses, quase 2 anos. Somando tudo, eu passei quase uns 3 anos lá. E como é que foi? Aí você já voltou já se sentindo escritora, já participando da cena lá. Como é que foi essa experiência da cena poética em Minas? Você, uma autora, se sentindo autora nordestina e tal. Como é que foi essa vivência lá? Então, a gente só aprende a se perceber como algo olhando o outro, né? Então, isso, pelo menos eu tive isso muito da antropologia, de você consegue se ver a partir do outro, né? Então, quando eu cheguei lá, o sotaque já fala, né? O sotaque Uhum. já apresenta, já é a primeira coisa que ele diz, você não é daqui, né? É o primeiro indicador. É, as formas de agir, né? Muitas vezes eu era taxada como grosseira, né? Tipo, porque o nordestino é grosso. Ou então caíam na piada de rir do sotaque. Que o sotaque dela é tão engraçadinho, sou, não sei o quê. E eu ficava assim, eu digo, "Ô, gente, mas eu não sou tiririca. Por que que todo nordestino tem que ser um tiririca? Sim. Sabe? Gente, logo eu sou péssima. Se eu for viver de humor, eu tô lascada, né? Só se for autodepreciação, porque, gente, pelo amor de Deus. E aí eu fui percebendo isso, né? Algumas diferenças, e isso foi bem perturbador, assim, pra mim. Ficar, gente, eu não sou esse poço de grosseria, não, pelo amor de Deus, sabe? Mas vamos lá, vamos que vamos, e a vida vai se fazendo. E eu fui levando as coisas, e aí tinha um espaço que era da batalha, batalha de rima, que acontecia, né? Os slams. E aí, nesses slams, eu fazia parte do movimento negro Braima Mané, que era o movimento negro lá da UFOP, principalmente dos alunos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do ICHS. Então, fiz parte por um tempo desse instituto. E lá a gente discutia bastante sobre cultura de periferia e tal, vamos levar essas coisas. E aí fez, não, tem Thelma também. Thelma escreve, Thelma é escritora, Thelma já é poetisa, Thelma já canta. E aí Sim. teve aquelas grandes ocupações das universidades, não sei se vocês lembram, né? Uhum. E eu tava lá, teve um dia de deflagração e eu peguei microfone, fiz intervenção, fiz, gente, vamos fechar a instituição agora. E fechou a instituição, daqui a pouco, 10 minutos, era a gente botando barricada de coisa. Então, assim, eu fui uma presença, querendo ou não, foi um furacão que aconteceu ali. Thelma chegou com sotaque diferente, um corpo diferente, uma postura diferente, e que não baixava a cabeça para dizer assim, gente, então, eu tenho meu sotaque, né? Mas ele não é uma piada, ele faz parte de um traço da minha identidade. Eu gostaria muito que ninguém ficasse rindo ou achando engraçado porque eu falo tim, não tim. Então, assim, é importante você pontuar isso. Então, se eu sou grossa por eu estar pontuando coisas que eu acho que são problemáticas, né? Eu vou Uhum. pontuar. Então, eu vou ser grossa, sim. Então, muito tempo aconteceu isso. E enquanto a cena, né, as pessoas que me viam como potencial para as coisas, foi o slam. O slam que me abriu a possibilidade de chegar assim, ficar de cantinho, daqui a pouco alguém ali, vem cá você, que eu sei que você fala, você é poeta e tal. As meninas do coletivo que organizavam
os slams pediam para eu participar, e começou as batalhas, né? Só que a batalha da MC já era uma parada que eu fico, não, já não é muito para mim. Uhum. Eu não sei se caberia. É um ambiente muito masculino, né? Majoritariamente masculinizado. É um ambiente onde as rimas, infelizmente, muito ainda carregada de machismo, muito ainda carregada da autodepreciação de um para o outro, né? Apesar que existem batalhas que pontuam bastante isso, olha, sem essas paradas de dizer, comparar que é melhor que a tua mãe, que é assim, que é assado. Então eu não me sentia bem porque mais cedo ou mais tarde eu ia bater de frente e não ia dar bom. Uhum. Dizer assim, olha, meu amigo, não é assim não, que não é para acontecer dessa forma. Dentre essas pessoas que começaram a organizar essa batalha, estava o nosso querido Djonga, que era meu vizinho. Eu fui vizinho do Djonga. Bota na thumbnail, assim. Manda Então, mensagem pra ele aí. ele mora... Djonga, um beijo. Então, ele morava na República, que era vizinha minha, que lá as residências estudantis são repúblicas, né? Formato republicano, que lá em Ouro Preto é um câncer, inclusive, né? Sim. Porque é um formato muito problemático em várias outras coisas. Mas voltando, eu comecei a ser percebida por essas figuras. Que o Djonga, pô, você tem mó vozeirão, velho. Quando é que a gente vai gravar? E eu ficava, oh, meu Deus, como é? Não, Djonga. Ó, veja, gente, acreditem nos seus sonhos. Eu posso olhar para aquela câmera? Acreditem nos seus sonhos. Eu poderia hoje estar cantando com Djonga, Sim. mas eu fiquei me boicotando, dizendo, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque, enfim, né? Várias coisas, várias correrias, eu não ia conseguir. Ele fez, pô, quando é que nós vamos gravar? Você tem uma voz linda, que eu cheguei lá cantando Jorge, né? Como ele estava me vendo. Jorge, inclusive, é o nome do filho dele, adoro, né? E eu cheguei cantando Jorge, que é aquela música do Racionais. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. E ele fez, porra, vamos mal fazer, vamos cantar. Eu fiz, porra, cara, mas quando? Quando é que eu tenho tempo que eu precisava me virar em várias? Trabalhar no PIB de Afro, era fazer bico, era tentar ganhar grana com a noite, era várias coisas ao mesmo tempo e para o que eu queria fazer eu não tinha tempo. Então isso também fala muito de onde eu venho, né? Quantas portas que foram fechadas, porque eu simplesmente precisava me virar para poder sobreviver, né? Porque eu fui para mim com a mão na frente ou atrás e voltei com minha grana do que eu fiz. Sim. E sozinha, de construir do zero as coisas, inclusive amizades novas, tudo novo. Então, enfim, Jonga, mas querendo me chamar, me chama. Aí, assim, foi acontecendo essas coisas, e aí eu voltei para cá, para Natal, né? Na cena eu participava dos slams menores, dos saraus. Então foi aí que eu percebi, tipo, poxa, sou, né? Já estou participando dos saraus, então, de fato, já tenho um reconhecimento aqui, né? Então, eu não consegui ainda me inscrever em outros editais por lá, por eu ter saído ainda antes de ter me consolidado na cena. Mas depois que eu vim para Natal, já com essa bagagem, foi que me foi possível, me foi possibilitado a oportunidade de participar da antologia Cidade Delas. E aí eu fiquei pensando, poxa, agora sim, né? Agora tem materializado, mas ainda faltava algo. Aí veio o Zine, Sim. né? Que eu ainda também, novamente, não tive condições de ter tempo, né? Porque logo eu vim para cá, fui tentar terminar de me formar, né, gente? Porque no meio disso tinha uma graduação, Uhum. tentar me formar, entrar no mestrado e do mestrado em diante foi só ladeira abaixo e acima, altos e baixos, para conseguir dar conta das coisas. Por isso que eu fiquei assim muito, não consigo mais produzir com a mesma frequência que eu produzia antes, Sim. principalmente na pandemia, porque eu fiquei muito borocochô. Eu gosto muito de escrever ao ar livre. Eu me vi nessa situação de conseguir escrever, gostar de escrever ao ar livre. Ou então no processo da viagem, que eu tinha ID jovem na época, então eu viajava de graça
Pegava um busão, era 2 dias de busão, eu fazia diário de viagem, diário de bordo, colocava nas redes sociais o diário de bordo e acontecia coisas absurdas, porque a estrada tem de tudo. E eu colocava essas coisas, as mais poéticas escrevia para mim, as mais absurdas botava para irritar, né, na internet, Sim. enfim, tentando passar o tempo. Mas aí agora, nesse momento, me vendo aqui na mesa, né, no estúdio, né, material, tudo, eu me vejo assim que, sim, de fato, apesar de não estar escrevendo, né, todos os dias, eu me vejo a minha escrita ainda aqui, né? Vejo ainda muito do meu passado, muito do meu presente nesses escritos que eu fiz há Sim. 5, 4, 3 anos atrás. Tem escrito também que é do ano passado, que já é algo mais diferente, mas principalmente depois de ter agora me juntado com meu companheiro, eu consegui me perceber também como pessoa que tem direito a amor, direito a afeto, né? Como um corpo também, já muito antes dele entrar na minha vida, mas eu já me sentia um corpo sedutor, já Sim. via a mim como alguém pertencente também de prazer, que pode dar prazer, que pode ter uma sexualidade também que é reprimida às mulheres, né? De falar Sim. abertamente sobre isso, de falar do meu direito ao gozo, que é importante, sabe? Não só para manter a pele, mas para manter também a gente por dentro, sabe? Viva, Uhum. capaz, possuidora, detentora dos meios de produção de prazer. Então, então era muito importante, assim, foi muito importante. E depois dele eu passei a me perceber como pessoa que é capaz de fazer isso também, de receber esse amor. Logo, não é que eu seja grosseira, novamente a grosseria aparecendo. Talvez seja de fato por eu não conseguir aceitar as coisas como elas são. A criança que respondeu aos pais virou uma adulta que se coloca, Sim. né, em frente a algumas situações. Então, nisso eu não abro mão de me posicionar de fato quando é necessário, de dizer quando eu gosto, de dizer quando eu não gosto e de mostrar com a cara, né, de ser muito expressiva. Eu não consigo. Então, lidar com isso, a terapia ajuda também, para ninguém Bom sair dando demais. patada em ninguém, que ninguém merece. Mas é isso. Assunto preto surge daí, dessas histórias. Ah, terapia é bom demais. Falou. Ah, tanta coisa que você foi falando foi me levando. É muito engraçado. Você falando sobre a UFRN lá no comecinho. E aí, se você dois ali, sabe? E me veio o cheiro, me veio. Eu fiquei até emocionado. Minha memória, porra, sei lá quanto tempo que eu não vou na UF, mas tipo, vieram tantas memórias, assim, tantas coisas, e é foda, né? O poder que a palavra tem. Você tava falando ali sobre o dicionário e tal, o poder da palavra mesmo em si. Ela transporta a gente pra outros cantos, assim, que eu fiquei. Caralho, eu tô sentindo a mesma sensação que eu sentia há 10 anos quando eu estava estudando na UFRN. Porque ela tá descrevendo um negócio, sabe? Eu acho isso foda, eu acho isso foda. Bom, foram muitas coisas que você falou, e assim como Gonzaga, eu fiquei refletindo sobre vários pontos, né? É uma história que passa por muitas situações e que, consequentemente, faz a gente refletir em vários pontos, né? Um dos que eu fiquei refletindo e pensando foi sobre esse fato de você falar sobre o ser escritora, né? O quão difícil é você ter esse encontro com a palavra ou a definição sou ser, né? Sou escritora. Porque, como você disse, a gente tem essa imagem de que um escritor é uma pessoa normalmente mais velha, intelectualíssima, que sabe tudo, que domina tudo, e que os filmes vendem que fica numa maquininha de escrever lá numa casa na montanha, de frente para um lago maravilhoso, e ele é pago milhões de dólares para ele escrever um livro. Não é nada, bicho. Ai, deve ter alguém que passa por isso, assim. Que espero que em algum momento a gente tenha esse prazer e a gente lembre dessa conversa aqui e fala que Jéssica, consegui. Né? Mas se consegue, há um percurso muito grande para isso acontecer. E é um percurso muito grande também para a gente se entender enquanto escritora. Eu acho que ainda mais nós mulheres, ainda mais a sua trajetória de vida, né, que com tantas negações e com tantas restrições também. Então, é, é,
chegar nesse momento é muito precioso e também, para mim, às vezes é um pouco caro, no sentido de ter a coragem de dizer sou, sabendo que pode vir alguém, como sempre vem, pode vir e dizer, é mesmo? Né? Nesse canto da dúvida. Acho até que o poeta Manuel estava aqui, a gente estava conversando, ele falou sobre isso, de ser questionado muitas vezes sobre a escrita dele. Ele também é um homem que tem a sua trajetória humilde, né? Que vem num canto, que fica ali na passarela do Via Direta, que ninguém reconhece aquele homem. Então, são vários processos para chegar e dizer, sou escritora, né? E eu acho que, de fato, para mim, ao longo desses últimos tempos, eu tenho pensado sobre isso. E até meu texto acadêmico de conclusão de faculdade é justamente sobre isso, sobre o fato de que ter uma publicação, mesmo que seja um fanzine, traz esse sentimento empoderador de dizer sou escritora, o que eu acho meio. Apesar de entender, eu acho meio ruim, né? Ter que ter, como você disse, esse papel que obriga você. Mas aí, falei, não disse nada, talvez. Mas você já falou sobre esse momento de se encontrar enquanto escritora e poeta. Escritora, porque você não escreve só poesia, né? Então, escritora a partir do Cidadelas, que foi onde eu te conheci, onde eu encontrei seus textos. Eu acho que a gente comprou, foi pro Acho que foi pro lançamento por lançamento. causa de Ana, que era a poeta que a Ana, gente conhecia na época, Ana né? Mendes. E aí ganhamos muitas outras, né? Assim, porque é uma. Tive contato e tenho contato com muitas poetas a partir daquela antologia. E aí agora vem o seu zine, que é uma coisa menor, né? Comparada a um livro no sentido estético mesmo e físico, mas que é seu, é só você, né, ali. Como é chegar nesse momento de ter uma publicação tua, onde você conseguiu escolher teus textos, separar, pensar, construir essa coisinha que agora é sua e você tem esse negócio de dizer assim, sou escritora, tá aqui minha zine, tá aqui, comprem meu livro, queridos, é isso. Então, gente, quando eu comecei a ao término da oficina, né? Que aí veio de encarar para si essa tomada de decisão, o que é que vai ser a capa, né? Como que vai ser a diagramação, como que vai ser as coisas, e tudo saiu muito simples, mas saiu melhor do que eu poderia ter feito, né? Porque aqui eu consegui brincar, né, com tamanhos de palavras, com Uhum. elas grandes, elas pequenas, e tudo isso era muito do que eu fazia quando criança, é encontrar essa criança, sabe? Para mim foi importante, já que eu falo muito da minha infância, porque foi uma infância restrita, né? Mas pela teimosia eu consegui ter infância, eu corri Sim. muito atrás de ter infância. Apesar que foi uma infância muito breve, porque muita malícia que tinha Uhum. que ter para poder lidar em uma periferia. É como diz o pessoal, esses meninos que crescem na rua assim, não é besta igual menino do apartamento que nunca vê a rua. Sim. Então, assim, a gente tinha que ter a malícia de saber chegar, de saber sair, de saber entrar, né? Mãe, pode ver. Você tem que aprender a sair e entrar dos cantos. Você tem que aprender a sair e chegar. Então, assim, tinha que ter muito essa malícia. Então, aqui eu me permiti não ter malícia. Aqui eu me permiti, olha, colocar vários pássaros de todo jeito. Aqui eu me permiti sangrar. Aqui me permiti ver um ninho como se fosse para uma criança. E é Uhum. uma das coisas que eu fui descobrindo para conseguir redigir isso aqui. Várias vezes depois que eu saía da oficina, no outro dia eu tinha que resolver alguma coisa, eu ia lá na seção infantil dos livros. Gente, a seção infantil é uma coisa que todo adulto precisa ir atrás para conseguir se reconectar, sabe? Quantas vezes a gente vê no nosso dia a dia, problemas que a gente encontra de lidar com as pessoas, de lidar com os problemas, de encarar as coisas, porque muitas vezes a nossa criança lá atrás, essa criança interior que a gente tem, muitas vezes não soube lidar bem. Então, muitas vezes eu vou na sessão infantil, eu fui na sessão infantil, né, de livros, porque eu queria tomar para mim essa coisa de tipo, quem foi Assum Preto lá no início? Porque o título é O Voo de Assum Preto, Uhum. né? Então, quem que foi Assum Preto para poder voar?
Que voo foi esse que Assum Preto fez, que foi tão importante de ter feito, né? E por que falar desse voo? Quando eu fui pensar, eu pensei assim, no que é que me faz ser escritora? Sim. O que é que me fez, a partir da Zinelândia, a partir desse zine, o que é que me fez ser Thelma, escritora? Passarinha Assum Preto. Foi justamente esse momento de ter ido, esse traslado, percebe? Foi basicamente a pergunta que Gonzaga fez. Thelma, mas você voltando, como que era a cena, como que você se percebeu? Foi justamente esse processo de percepção, né? E a partir da possibilidade de fazer tudo do meu jeito, aí você se joga, se cria, faz. Eu fiquei pensando no formato em si, eu sabe, talvez eu deva queimar, fazer umas coisas mais diferenciadas, tentar pensar. Mas eu fiz, gente, eu não vou inventar a roda agora. Até porque eu não tenho tempo, Uhum. né? A gente é classe trabalhadora, a gente não tem tempo. Então, eu não tive tempo de pensar. Então, eu deixei me jogar pela própria Estética. estética. Eu tentei me jogar, sei lá, de observar as coisas que eu Uhum. via passarinho em galhos, né? Eu fui uma criança que viveu perto de árvore, então sempre tinha muito passarinho. Então, eu pensei, quem é Assum Preto? Assum Preto é um passarinho, mas antes de tudo é uma criança. Foi aquela criança que teimava para subir, para pular muro, para fugir, para brincar, né? Foi a adolescente que fugia de casa para andar de ônibus, pegava ônibus arrodeando, 2369, para pegar ali naquela ladeira, sentir uma emoção e dizer: opa, vivi um momento feliz e livre na minha vida. Então, é mais ou menos isso, assim, quando eu penso que para mim, escrever isso aqui foi traduzir essa infância que não morre, Sim. sabe? E me alimentar com ela quando eu preciso, né? Me alimentar dessa infância no sentido de me alimentar daquela candura que eu não consegui ter, não consegui ter acesso a esses livros. Veja, para eu conseguir ter acesso a livros, eu tinha que ou receber, ou às vezes minha avó, Thelma, que é professora, né? Foi professora aqui de Parnamirim, inclusive, se aposentou, que me dava. Ela não me dava brinquedo, ela me dava alguns livros de literatura infanto-juvenil, Uhum. né? Então, assim, foi importante para mim, né? E querendo ou não, é uma influência importante de dizer assim, agora eu vou falar sobre que voo danado foi esse que a Sul Preto fez para conseguir criar isso aqui. De pensar, sou não porque produzo, né? Sou escritora porque me sinto parte disso, Sim. né? Então, cada palavra aqui tá muito simples. Às vezes eu vejo gente que eu dou, que comprou, aí olha assim, aí vê tão simples, vê, acha, fica esperando, né? Um formato absurdo, mas é basicamente sobre o quanto foi simples e singelo, mas o quanto que significa, né? Uhum. Fazer isso aqui, o quanto que eu não me perdi daquela criança. E eu não quero me perder, né? Porque deu muito trabalho correr atrás dessa infância, Sim. né? Foi muita luta para conseguir ter isso, de conseguir criar esses passarinhos, de pensar por que que eu vou colocar isso aqui na introdução. Isso é de propósito. Uhum. Tudo aqui tem um conceito, um propósito. Então foi colocar assim esse trecho de Luiz Gonzaga para que as pessoas me perguntassem, mas por que, Thelma? Logo você. Por que Luiz Gonzaga? Onde que entra? Para possibilitar Assim. justamente esse momento Sim. de eu dizer, foi porque meu pai ouvia e eu me conectei com esse sentimento dele através de uma violência e da saudade, o que não Uhum. deixa de machucar às vezes, né? É. Então, fiquei pensando assim, né? Aí logo no início tá aqui, né? Passarinho Assum Preto foi antes de tudo menina, criança, arredia, medo de escuro, xixi na cama, os calos e xaboques perdidos dos pés. Hoje ainda, incerta de si, dedica estas palavras a toda criança que nós adultos quase perdemos e esquecemos. Então, basicamente é isso. É não deixar perder esse olhar de dizer, bora, bora. Aí Bora. vem o lado adulto que diz assim, mulher, mas como? Mas bora. Porque sem eu ter ido, sem esse ímpeto de ir, muitas vezes, que filha de Júpiter exagerada, eu não conseguiria ter saído de casa. Sim. Talvez se eu fosse uma boa menina, eu teria ficado trancada até hoje. E Uhum. trancada só Deus sabe em quem, quantos pensamentos. É muito massa. Eu sempre gosto desse momento de falar do livro, do zine, do material que a pessoa produz, porque é esse encontro mesmo. Às vezes o leitor ele nem imagina quantas camadas se tem dentro de Quantas uma única inseguranças. página. Quantas Quantas inseguranças. inseguranças, quantos medos e quantas possibilidades se tem
como eu estava dizendo, numa única página. Às vezes tem o poema, mas não é só o poema, o que o poema diz, mas a forma como você colocou aquele poema, ou uma epígrafe que você coloca, uma música que você coloca em algum dado momento. Nada ali está ao acaso. Existe um motivo, um sentimento e existe um porquê, né? E poder falar sobre isso é muito bom. Claro que nem sempre, como eu sempre digo isso também, nem sempre os leitores vão ter a oportunidade de conversar com os autores e dizer, Thelma, por que isso? Mas eu acho que talvez essa minha fala fique muito mais para dizer, entendam que tudo que está no livro tem um porquê. E talvez, se você tiver essa disposição, busque tentar se conectar, sem precisar necessariamente de uma resposta preto no branco, né? É isso. Não, mas permitir esse movimento de se conectar, de se encontrar com as páginas, né? Com o que está ali impregnado dentro. E como você disse, não importa a estética, a simplicidade ou a exuberância. Existem muitas outras questões, né, para chegar nesse momento. O que importa é o que está aí, né? As palavras que estão aí, que são muito bonitas, né? Eu fico muito feliz, sei lá, de ver esses encontros. Acho que o Zine, em suas infinitas possibilidades de se executar, de fazer, como você disse, de brincar, de não estar presa a um formato, né? Apesar de termos estado presos a esse formato, É, mas ao mesmo tempo não é tão limitante como outras coisas, né? Existem outras possibilidades dentro de uma folhinha de papel, É, né? e você, mais uma memória desbloqueada. É porque você tem uma fala muito. Quase um jogo. Não, mas é porque você tem uma fala muito crônica, uma fala muito de cronista, assim. Você falou sobre pegar ônibus arrodeando, né? Eu é, fazia muito isso, assim, pegava o Eu 26, eu morava fazia. na Zona Norte, Vale Dourado ali, pegava o 26 arrodeando. Peguei muito E, 26 e é isso. chorando. mulher poética, janelas de ônibus Janela de são ônibus é danada, é poéticas. Olha, pra só botar dá pra gente pra gente pensar, pensar, ainda ainda mais mais se a quando a viagem for viagem é longa. longa. Mirós Muribeca já disse, E Paris. aí, não, e aí voltando pra essa tua fala, sua fala crônica, né? Fala aqui. Depois de conversar com você, faz sentido sua escrita ser extremamente, né, proseada, extremamente. E aí eu queria entender se você consegue, quando você vai escrever alguma. Porra, eu quero escrever. Vou escrever alguma coisa. Tu distingue assim, pô, vou escrever agora um poema, ou não, vou escrever agora em prosa, ou vou. Como é que funciona pra você de Só vem, fato? né? Sim. Ou só vez eu vou fazer aqui do jeito que for. Como é que funciona pra você a prosa, a poesia? Ou você acabou hoje nem distinguindo mais? Como é que funciona isso? Então, eu tenho uma coisa assim que eu aprendi, que tudo depende da proposta. Uhum. Então, assim, quando eu começo a escrever o Voo de Assunto, vamos lá, Cidadelas. Quando eu comecei a escrever Cidadelas, eu tinha muito fixa a ideia da poesia. Sim. E eu estava escrevendo poesia, pensando assim, o que é que eu vou fazer a partir de então, como é que eu vou prosear. E aí, várias vezes, como é que eu vou rimar. E aí eu me lembrei de lá de Diva Cunha, dizendo, mulher, você escreve também em crônica. Essa história que eu tô lendo aqui, com que você colocou, é um que eu não tenho. E eu fiquei, mulher, e agora? Não, vou. Tem métrica, tem estrofe. Vou conhecer a estrutura da coisa, sabe? Vou atrás de querer saber, entender como que funcionava. E eu li bastante poesia para tentar entender, pelo menos daquilo que eu conseguia ler. E vou ler outras poesias. E aí eu pensava, tem a rima, tá, mas não é só rimar, tem que trazer um quê? Tem Uhum. que ter um sal ali para dar um realce, tem que ter um pimenta, tem que ter, ou às vezes, um docinho, enfim. E aí eu procuro quando eu vou escrever, e aí Voo de Assunto Preto virou um misto, né, de prosa com poesia. Eu procurei dividir. Quando eu sento para escrever, o que é que eu faço? Eu pego meu material que eu tiver à mão para poder escrever, às vezes é um guardanapo, às vezes é uma folha de papel. Quantos documentos da UFRN viraram Sim. poesia? E escrever, e aí eu penso, não, hoje eu vou escrever uma poesia. E aí sento, começo a escrever, mas aí quando eu percebo que está fugindo de versos menores, aí eu já penso, não, isso aqui tá mais para
para algo, né, em prosa. Então, que seja em prosa. E aí continua, escreve micros pensamentos. Aí vira aquela coisa ali que depois, dias ou meses, dependendo do dia que eu encontrar o material, porque eu tenho vários cadernos, então é um trabalho arqueológico de buscar nas, nas gavetas, de buscar nas prateleiras, de buscar dentro de mala. Eu acho caderno com coisa que eu escrevi, pensamentos e coisas, ideias vagas que eu saí escrevendo. Quando eu retomo para ver, eu vi, isso tem potencial. Sim. Vamos lapidar. Peraí, isso aqui cabe justamente num negócio que eu estava querendo encaixar hoje, que eu não achava por nada no mundo a palavra ou o conceito certo para aplicar aqui. E vai virando esse Frankenstein, tá entendendo? Uhum. Eu vou pegando coisas que eu aprendi lá atrás. É uma coisa meio terapêutica, assim, no sentido de eu observo para o que eu fiz lá atrás, eu vejo o que eu estou fazendo hoje, e eu tento aproveitar aquilo ali que eu fiz, que eu achei que era um lixo, e tentar absorver para cá, para o presente, e incrementar e transformar isso. Uhum. Mas Voo de Assum Preto, a coisa mais louca é que eu fiz ele numa madrugada. Era eu e Priscila Rosa. Thelma, e aí, como é que você tá? E eu, né, formatando, e ela, amiga, vamos dividir as coisas que a gente fez aqui em O Voo de Aço Preto? Deixa eu dar uma lida, eu não vou lhe dizer nada, eu não vou falar nada, eu não vou influenciar em nada, eu só quero ver, porque eu vou me sentir segura, sabe? Trocando isso contigo, pra gente saber se a gente tá realmente levando alguma coisa. E ela leu, demorou uns 20, 30 minutos para me responder. Quando volta, ela, mulher, que coisa linda! Tem uma história sua aí, tem as suas viagens, tem as suas coisas, tem o seu amor, tem o seu jeito. Então eu fiquei pensando, talvez seja isso mesmo, de sentar, eu tenho muita essa coisa. Às vezes eu sento, digo, a proposta é terminar. E eu vou lá e consigo. Porque isso que eu fazia e chorava. Aí vinha a cabeça, o que é que eu vou colocar aqui agora? E aí eu primeiro coloquei as imagens. Por isso que eu digo, as imagens foram importantes. Sim. Por mais simples que fossem. Foram importantes para eu tentar entender. Veja, aqui são. Por que eu coloquei essas, esses pontinhos? Porque eu fazia isso nos cadernos. Uhum. Toda vez quando era criança, era com giz de cera para decorar. Ou seja, desde criança eu já tinha na cabeça que eu tinha que produzir aquele material escrito, porque nos livros que eu vinha tinham decoração, tinha alguma coisa, e eu não queria deixar de fazer. Fazia com lápis grafite, com bique, e ia me virando com areia. Várias vezes colei areia ao redor do papel quando eu queria Já falar de era uma terra. fanzineira Fanzineira, criança. gente. Então, e aí começava a fazer as coisas, aí eu fui colocando os pássaros e fui vendo. Aí quando chegou nessa parte aqui, ó, e foi vendo a imensidão do mundo e meu tamanho nele, que entendi o valor que a coragem exerce em mim. E no meio de tanto anseio, entre a pequenez e a exacerbação de mim, fui grande, pequenina. Uhum. Aí eu fiquei pensando, eu vou fazer essa brincadeira? Vou. Vou que eu tenho margem no papel, eu não vou ficar me estressando para colocar uma coisa obrigatoriamente em rima. Sim. Então, que tal? Que tal romper com a rima e trazer um pouquinho desse quezinho, desse pezinho que você tem lá na prosa? E aí fui montando. Então, tudo vai depender da proposta. Se é para escrever um artigo científico, uma coisa que eu observei na minha banca de qualificação, né, do mestrado, a professora e o pessoal convidado da banca falava assim: olha, você tem um privilégio de ter uma escrita boa. A gente lê em uma noite as tuas 60 e tantas páginas aí de material acadêmico e não percebe que é um material acadêmico, parece que você está conversando aqui com a gente. Uhum. Então, é um privilégio que eu tenho e que eu tento usar ao meu favor, Sim. né? Então, basicamente, quando eu penso em escrever em poesia, eu vou lá, escrevo a poesia. Mas aí, se eu vejo que ela já está encaminhando no meio do caminho, já está puxando para um outro lado, eu fiz, não, então vamos dar um tempo. Você volta já já, quando eu tiver mais madura, ou com a cabeça com outras informações e outras experiências para voltar. E é por isso que para mim é tão complicado escrever só poesia, porque sempre vai demandar desse tá puxando muito para um lado, tá pendendo muito para o lado, eu aguardo, e aí um tempo depois eu recalchuto, né? Pega essa, nada se perde, tudo se transforma. Eu vou lá, pego esse material e insiro em outro. Você estava falando isso, eu fiquei lembrando de Aline Bay. Aline Bay, no segundo livro dela, que é
A Pequena Coreografia do Adeus é um romance, é um né? romance, Deixa né? de ser, não. Só que ela tem uma escrita muito poética, mas é um romance. E ela faz o romance inteiro com Quase inverso. estrutura inverso. Que ela é aquela estrutura, não é uma linha corrida, são linhas partidas, assim. E é Linhas partidas. linhas partidas. Então, tipo, o que eu acho incrível da escrita, assim, pra mim, né, enquanto pessoa que escreve, ela não, para mim ela não é limitante, né? Eu acho assim, poesia tem rima? Não, obrigatoriamente. Tem, não tem, né? Se você quiser que ela rime do começo ao fim, ela pode rimar do começo ao fim. Se você não quiser, não vai rimar e não importa, sabe? Eu acho que a gente pode passear e brincar com essas possibilidades no texto, é, hoje, né? Assim, diante das possibilidades que se tem, e ser livre também na escrita, né? Não ficar se limitando o tempo inteiro sobre o que é, né? Então eu lembrei automaticamente de Aline Bay por causa disso. Eu achava até, quando eu vi a primeira vez, assim, as pessoas postando alguma coisa, eu achava que era um livro de poesia. E quando eu falei, não era um livro de poesia, eu fiquei, não, mas O sabe, bug, né, que dá você na dá uma. cabeça. Não, O que mas aí significa? talvez seja um livro de poesia, sabe? Talvez não seja um livro de poemas. Exatamente, porque você olha a estrutura e É uma você prosa pensa assim, extremamente são poética. vários poeminhas. Eu pensava, né? Nossa, a Aline Bey tá fazendo poema, poesia. Inclusive, eu terminei de ler o primeiro livro dela E e estou chocadíssimo. até hoje, né? Pelo amor de Deus. Spoiler. Não, Pois meus é. amigos disseram, leia o Peso do Pássaro Morto. Aí eu fiquei anos assim, eles, leia, leia. Elas, não, não, deixa quieto. Tá, vou ler, vou ler. Vocês estão falando tanto. Peguei numa manhã, assim, uma manhã tarde, li de uma vez só, assim. Eu fiz, amigos, por que que vocês me obrigaram a ler isso? É tão bom, mas é tão triste. Ele me mandava várias Eu fotos disse, lendo. gente, por Não que que acredito que isso vocês... aconteceu. E a cara dele, tipo, Por que que vocês não... E eu acho que a poesia, a prosa, é. a escrita, né? Tem isso, tem essa possibilidade de nos emocionar. Eu assisto um filme pra me emocionar, eu leio, ouço uma música pra me emocionar. A gente tá conversando aqui e várias vezes você conseguiu acessar memórias que você só falando sobre a sua história. Você falou, pô, da volta do ônibus. Pô, você falou do escrever em documentos. Quando eu trabalhava no hospital, eu pegava eu queria escrever, não tinha onde escrever, escrevia nos prontuários assim, Eu velho. escrevi em nota, fiz Então, um tipo, cupomzinho de. é esse o barato da escrita, É, sabe? É poder trazer isso, desbloquear memórias, trazer cheiro, trazer é. sons que você nem lembrava que você tinha, assim, você nem lembrava que tinha isso. Isso é foda. E é o canto da liberdade, né? Assim, apesar de muitas vezes quererem estabelecer alguns parâmetros, né? Algumas caixinhas. Eu acho que um dos grandes lugares da liberdade é a arte, de modo geral, né? Uhum. Deveria ser, né? Sempre. E a escrita é esse canto onde você pode fazer um romance inverso, você pode escrever uma crônica inverso, você pode escrever um poema em crônica, sei lá, você pode, entendeu? Você pode Criar. fazer, você pode É. Que criar, a a sua ideia mente. é essa, né? Justamente da gente, sei lá, brincar. Eu tomo como uma brincadeira, porque às vezes você vai fazendo e é tão bom. Dá um trabalho, mas depois você vê assim, ai, como é bom. Ai, que Que delícia. delícia. Enfim, eu acho que a gente já tá se encaminhando pro final. Sim. E aí, a gente sempre, antes de terminar, a gente sempre pergunta, e aí? O que que tá vindo? E Né? aí? O que que vai rolar nos próximos meses, nesse 2022 aí tão louco? Você já tem, o que que você tá maquinando na tua cabeça pra fazer? E aí, depois que você falar, a gente também queria, enfim, deixar o espaço aberto pra você falar o que você quiser, rede social, qualquer coisa que você quiser falar. E por fim, deixa um texto, uma crônica, O que um você poema, o quiser. que você quiser. Então, basicamente, para agora, para esse ano, né, o que eu preciso organizar é um Instagram para essas poesias, né, ou para esse canal que as pessoas me conheçam, porque acaba que hoje tudo muito se necessita desse âmbito das redes sociais. Uhum. Já fui muito mais ativa, né, mas hoje em dia estou assim, low profile, é o meu caractere, no new character de 2022, eu sou, né? Então, assim, esse ser low profile muitas vezes está disfarçado também de exaustão, gente. Completamente. Da exposição o tempo todo, sabe? De ter uma câmera, de ter um filtro para você aparecer nela. Sim. E às vezes, assim, eu gosto muito dessa coisa do encontro,
Uhum. Tipo assim, sentar, ter um bolinho aqui na mesa, um cafezinho. E eu acho que isso enriquece muito. Mas para outras pessoas que não podem ter essa proximidade, é necessário ter essas redes sociais. Sim. E aí, nos saraus que eu vou participando, sempre me perguntam qual é o seu Instagram para a gente acompanhar seu trabalho, né? Até eu assimilar que o Instagram virou uma ferramenta de trabalho, foi nesse momento. De É. dizer, olha, cadê seu Instagram? Aí lá no meu Instagram tem eu de biquíni, tem eu, né? Enfim, que aí não condiz tanto, talvez até condiga também com as curvas, né? Que eu tenho que mostrar como resistir também, Sim. né? De caber no corpo, de caber em mim, de me transbordar também, por que não? Mas principalmente lidar com essa rede social para divulgar meu trabalho, né? Sim. Ou para que consigam me achar, que facilita bastante para estabelecer laços, né? E ligações. Mas aí, no caso, para 2022, eu espero produzir algumas ações na escola, né, onde eu estou, principalmente ações voltadas à produção, né, literária, ainda que simples, com eu ando namorando bastante com colagens, apesar de ainda não ter encontrado revistas e livros, porque todos os meus ou eu já doei, ou eu já fiz arte, já inventei alguma coisa. Eu estou querendo muito trabalhar com a colagem, sabe? Mas isso é um projeto bem para frente. Para esse ano, eu gostaria de publicar um outro livro. E aí eu estou pensando em publicar ou crônica ou conto, alguma coisa assim, para variar da poesia, Sim. né? E para eu botar também esse lado que ficou lá atrás, para fazer inveja de novo a Diva Cunha. Diz, olha que mulher, olha. Eu fosse você, Então, chamava ela para prefaciar o seu livro e dizia: Você lembra daquela história? Ela era aquela menininha? Pois é, você me incentivou a estar aqui. Agora você tem obrigação. de Eu faço prefaciar, né? inclusive, Diva Cunha, fica aqui a proposta. Fica aqui a Inclusive, queremos proposta. você aqui no Não podcast. sei se ela vai lembrar, né? Porque eu era uma moleca lá no ensino médio, mas foi graças à minha professora, né? A professora Ivone Maciel, Ai, que obrigada a todas as todas as professoras. professoras de língua Sim, portuguesa, porque língua Obrigada. portuguesa estamos todos aqui por foi isso. importante para mim, né? Sim. Eu escolhi história simplesmente porque eu gosto, né? Aquela coisa de lidar com o passado e tudo mais, mas principalmente as professoras de língua portuguesa, assim, são importantíssimas para a Sim. gente conseguir novos leitores, né? E num contexto onde as redes sociais vira sendo o momento de escrita, né, online, pensar também, né, como que esses novos leitores vão conseguir lidar com a escrita, com a produção, Sim. né? Para que não se perca, para que a gente forme novos leitores também e leitores críticos, né? Principalmente para você olhar para isso e simplesmente, eu não entendi nada e fechar. Mas é esse não entender nada para criar uma pulguinha aqui atrás da orelha que você vai ter que coçar em algum momento, você vai achar uma coisa. Sim. Então, para esse ano eu estou pensando muito fortemente em produzir um livro, né? Um livrinho pequeno ainda que seja, com poesia ou crônica. E isso tem aí esses meses ao longo do ano para tentar correr atrás de ver selo literário, o que é que eu consigo, né? A gente tem Uhum. todo esse trâmite também para conseguir a produção, que ela também não vai cair do céu. Sim. Então a gente tem que estar aqui aproveitando esses espaços para dizer, ó, Me nota. me nota. Tô aqui, ó, pronta para escrever. Tem até calo no dedo de tanto que eu escrevo. Então, bora. É mais ou menos isso que eu tô querendo, que eu tô pretendendo. São projetos aí para frente. Mas força na peruca, né? Porque ser professora, graduanda e esse processo de escrevivências, né? Sim. Eu espero que dê certo, né? O mais breve possível. E que a gente esteja com esse livro em mãos. Estamos aqui sempre. Só queria dizer E isso. aí eu queria Estamos. deixar também mais um verso, né? Que foi muito importante para mim também. Tem alguns versos que eu separei. Mas deixa eu me ver aqui o que é que eu vou escolher. Tá. Hum, que tem muita coisa que eu guardo nas notas do Eu meu já- celular. Sim. Então, eu separei uns três aqui, aí eu fico pensando, qual dos dois? Fala um e depois você tem que falar outro mesmo. Mas tá bom. Vamos lá. Ouvi vozes que saíam do baú. Cantei as músicas do meu país. E nada disso adiantou quando a angústia do meu povo aflorou. Em plena primavera, as flores desabrocham o desespero das pessoas de cá. Ouço a voz da minha mente e ela canta, Destar, que em inglês é Let It Be, mais conhecida no ar.
Torna a analisar a proposta de viajar, que é para aprender na revelia da lida como desasnar. Eu tenho muita dessa coisa de viajar, gente. Eu aprendo muito viajando. E às vezes viajando em pensamento mesmo. Eu me Sim. sento e fico pensando onde é que eu quero estar, o que é que eu quero produzir, sabe? Isso me motiva a não perder sonho. Porque foi muito tempo esse momento de sentar, né? Meus pais moravam em frente a um morro. Então eu ficava sentada, olhava ali aquele pôr do sol e ficava pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida? Já que eu não quero ficar presa a vida toda, como eu vou conseguir minha liberdade? Né? E a liberdade ela não se encerra porque eu saí da casa dos meus pais, né? Como eu vou conseguir sair, né, sem sofrer racismo com meu companheiro que é um homem preto retinto? Como é que eu vou conseguir ser livre, enquanto as pessoas não pararem de achar que meu corpo ele é doente, né? Uhum. Enquanto eu vou ser livre, como é que eu vou ser livre enquanto a minha poesia não ganhar o mundo, né? Enquanto a minha escrita não ganhar a rua, né? Como diria lá o músico, um livro de poesia na gaveta não adianta nada, né? Sim. Então, um lugar de poesia na calçada, como é que eu vou transformar esse lugar? Como eu vou conseguir dar continuidade aos meus projetos? O que é que eu vou levar para os meus alunos? Então, são várias questões e várias coisas que eu fico sentada sempre pensando. Esse lugar do ferver as ideias, para mim é muito caro, porque é uma coisa que muitas vezes está aqui dentro e quem me vê lesada assim, olhando no meio do tempo, acha que eu estou chapada. Às vezes até é, mas eu fico olhando assim e pensando, gente, o que é que eu quero fazer? Sim. Qual a marca que eu vou deixar? Né? Eu trabalho como historiadora e a gente trabalha muito com a ideia do material também. Tem o imaterial, mas principalmente para a gente ter isso aqui separado em algum momento e agora gravado, né? É importante para a gente. Por isso que eu acho muito incrível a ideia do poeta em cada esquina, porque isso fica como registro. Um registro das escritas, um registro dos escritores, das escritoras. Então, isso é muito importante, esse lugar aqui. Ocupar essa mesa é muito mais do que sentar para trocar uma ideia sobre o assunto, é deixar registrado histórias das pessoas, narrativas importantes, sabe? É promover para as pessoas um espaço de pensar, vamos conhecer quem são os nossos poetas, que esquinas são essas? Esquinas são lugares propícios. Existem esquinas em encruzilhadas, né? Uhum. Esquinas são lugares, inclusive, onde eu era proibida de ficar, né? Porque a esquina é lugar de gente da vida fácil. Mas não é fácil, não, gente. Ocupar essa esquina aqui, um poeta em cada esquina, em cada lugar, isso é importante para a gente pensar, né? O que que a gente quer para mostrar para esse nosso país que a gente tem produzido cultura, né? Tem produzido narrativas importantes, Sim. jornadas que não podem deixar de se apagar simplesmente porque não tem isso aqui em papel. E os pensamentos da gente, as experiências que a gente viveu, a forma que cada um tem de falar, de tocar, sabe, os trejeitos da mão, se é, enfim, é múltiplo. Por isso que eu acho muito incrível. E eu vou encerrar agora com mais uma outra poesia. Vamos pensar. Pensar aqui o que é que eu vou fazer. Deixa eu ver qual dessas aqui. Achei. Escrevi sobre a dor e também sobre me perder. Escrevi sobre aqueles que não queria, dos sonhos, as vontades e o mal querer. Porém, jamais escrevi sobre o amor que me mantém de pé. É que vocês me perdoem há de se acostumar. Que falar de negritude é mais do que dor, é sobre também amar. Dos afetos e a candura das mãos pretas da minha avó, de me enrolar no meu preto até que nossos braços virem nó. É a cadência dos laços que não me deixa estar só. Então, muito obrigada, gente, por não me deixarem estar só, por esse laço muito gostoso, por esse momento dessa tarde que foi incrível. E é isto. A gente que Chega. agradece. Fê. Fede. A gente que agradece, assim, foi importantíssimo pra gente. Enfim, ter você aqui nessa temporada e poder conversar aqui, poder sentar e te ouvir. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí nos vendo e nos ouvindo vão se divertir tanto quanto a gente se divertiu nessa tarde. Mais uma vez, obrigada, só obrigada. E é isso, pessoal. O episódio acabou, mas a gente tem episódios pra trás, a gente tem episódios pra frente, então não deixe de nos acompanhar lá em @umpoeta_cada_esquina. Procurem lá a Thelma também nas redes sociais, Thelma, Preto, Passarinho, enfim, procurem lá. No nosso Instagram vão ter vários conteúdos sobre a poeta, então é isso, até o próximo episódio. Fim de papo,
A conversa acabou, mas não sem antes lembrar que essa terceira temporada foi realizada pela Anzóis Produtora. Também contamos com a parceria de Tio Leôncio Confeitaria e do Nobir Produtora. Para saber mais sobre o convidado deste podcast, basta acessar nossa página lá no Instagram, @umpoetacadaesquina. Lá estarão disponíveis todos os videopoemas, além de muito conteúdo. Este podcast também está disponível no nosso canal no YouTube, Spotify, Deezer e conta com a produção de Anzóis Produtora, captação do áudio e vídeo pela Nobir Produtora, identidade visual Felipe Anjo e Gonzaga Neto e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso. Se curtirem, dê uma força, vão lá, compartilha, curtem com os amigos. Se não, entre em contato e diz o que a gente pode melhorar. E se tiver algum outro poeta potiguar para indicar, manda pra gente, que a gente adora conhecer gente nova. Um abraço e até a próxima.